digital para se ensimesmar, para mergulhar dentro de si próprio e se fechar dentro de si próprio, essa pessoa vai ter problemas de relacionamento. Então ela vai ter a cultura, mas ela não vai ter a inteligência, né? Até o fenômeno das redes sociais. As redes sociais, elas têm o poder de aproximar pessoas distantes e tem também o poder de distanciar pessoas próximas. Então você tem que trabalhar isso para que você não seja uma pessoa altamente tecnológica e pouco humano, porque a missão do ser humano é ser humano. Exato. E você estava me contando também que você atua num mercado ainda muito tradicional, né, onde o marketing digital ele ainda não é uma grande realidade. Então, por mais que o marketing digital esteja aí, ainda há segmentos em que há uma necessidade ainda da visita do representante, do contato pessoal, ele ainda valoriza muito isso, né? Muito. No nosso segmento, eu trabalho numa importadora. A nossa empresa é a Upbond, que é uma indústria de adesivos, e a maior parte dos nossos produtos vem já prontos do exterior. E como importador, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, mas eu não consigo quebrar a cadeia e chegar lá no consumidor final. Então nós temos que vender para os atacadistas. Os atacadistas, por sua vez, vendem para os lojistas e estes para o consumidor final. Só que esse relacionamento entre indústria e atacadista é 100% humano. Ele é feito através de representantes comerciais. Os donos dos atacadistas, eles ainda não fizeram a sucessão empresarial. São pessoas que estão entre 50 e 70 anos de idade, que nasceram aí entre a década de 70 e a década de 50, né? Então eles estão mais ou menos nessa faixa etária. E eles sequer participam de conferências online. Você não consegue conversar com eles. Vou fazer uma chamada de vídeo para demonstrar um produto. Não existe isso. Você tem que se valer de uma equipe de representantes comerciais. É a venda externa. E é aquele velho representante com a pastinha debaixo do braço, com o mostruário do produto, que chega lá, mostra o produto, negocia grandes quantidades com esse atacadista. Esse atacadista, então, por sua vez, ele vende para os lojistas e esses para o consumidor final. Estes lojistas, quer sejam lojas online ou quer sejam lojas de varejo, esses camaradas, sim, precisam. Senão estão fora do mercado. Se eles não mergulharem no marketing digital, se eles não mergulharem fazendo suas publicidades nas redes sociais, eles estão fora do mercado. Porque o consumidor final cada vez menos quer sair de casa para fazer uma compra. O e-commerce é uma realidade, né? E as pessoas querem comprar pela internet. No máximo que as pessoas fazem é comprar por um telefone. Ninguém pega um carro e hoje quer ir numa loja para enfrentar um trânsito pesado, para ter um problema de ser assaltado, para pagar caro num estacionamento, e perde tempo, e tempo é dinheiro. Então, esta terceira camada, você tem o importador ou o fabricante, depois você tem o atacadista ou o distribuidor, aí você chega no lojista. Pode ser uma loja de e-commerce, né? Ou pode ser uma loja, você pega uma das maiores redes de varejo do Brasil, o Magazine Luiza. Hoje é muito comum o camarada entrar, ele pode até ir numa loja e não faz negócio. Ele vai para casa e depois que ele escolheu um produto, ele entra na internet para descobrir o menor preço. Até porque já se criou uma cultura que na internet tudo é mais barato. Tudo é mais barato e tem razão que é mais barato, né? Que você não tem a comissão, você não tem a loja física, você não tem os gastos de toda uma estrutura de uma loja. Então, você consegue realmente ter vantagens competitivas vendendo pela internet. E como você conduz nos seus treinamentos a equipe de vendas em relação ao preço? Que eu acho que é um dos fatores mais determinantes dentro dessa nova cultura digital, habituou a gente a sempre pesquisar mais preços. Que aquele choro, né, que a gente tem sempre por desconto, o brasileiro ele sempre teve, mas isso foi muito enraizado com a cultura digital, onde você tem a facilidade de comparar preços muito facilmente entre uma loja e outra, tal, o que dificulta muito o trabalho de vendas, porque muitas vezes o cliente ele vem atrás do preço. O quanto hoje você enxerga a complexidade de agregar valor, quais são as dicas que você passa para as equipes que você treina de como se diferenciar no mercado e não entrar nessa guerra de preço. Eu costumo dizer que quem entra em guerra de preço
normalmente sai derrotado. E não à toa a gente vê também essas grandes varejistas americanas e tantos outros cases aí tendo problemas financeiros graves, porque entram numa disputa de preço. E isso é uma coisa que tem feito as empresas refletirem muito, né? Até que ponto nós podemos chegar em ceder só preço? Como nós podemos mostrar esse valor para o cliente, principalmente se esse fator humano, que é o facilitador para agregar valor, ele está ficando cada vez mais ausente? Excelente pergunta. Você deve se lembrar que uma das disciplinas do nosso curso era a GEP, Gerenciamento Estratégico do Preço. E aí a gente fala que um produto, para ele ser vendável, ele tem que ser o melhor produto, tem que ter o melhor trabalho de promoção, o melhor trabalho de ponto de venda e tem que ter melhor preço. Aí o pessoal concorda. Aí eu falo, então vamos analisar uma marca líder. Aí pode escolher qualquer uma, sabão em pó. É o Omo. Omo tem o melhor produto? Sim. Tem o melhor trabalho de propaganda? Todo mundo lembra das propagandas do Omo, do garotinho com a roupa suja que está ali, uma propaganda massiva. Trabalho de ponto de venda, excelente. Você nunca foi num supermercado na vida que não tenha Omo na prateleira. E tem também o melhor preço. Aí a pessoa fala, não, Omo não tem o melhor preço. Eu falei, aí é que se engana. Eu não perguntei se tem menor preço. Eu perguntei se ele tem o melhor preço. Porque o que é melhor preço? O melhor preço é tanto para a Unilever, que tem a detentora da marca Omo, como para a dona de casa que compra o Omo. Porque a Unilever quer o quê? Ela quer, para ter o melhor produto, para ter a melhor estratégia de promoção, para ter o melhor trabalho de ponto de venda, ela precisa ter o melhor preço, não o menor preço. Porque tudo isso custa. Que é bem diferente, né? É uma teoria bastante interessante. Olha a diferença entre menor e melhor. A grande palavra do marketing é a satisfação. E nós sabemos uma coisa. O que os olhos veem e o coração deseja, o bolso paga. Pergunta para uma pessoa que acabou de colocar um aparelho auditivo e que passou a ouvir, alguém que não ouvia mais passou a ouvir. O nível de vida dela melhora, a alegria dela volta, ela começa a se relacionar, ela tinha perdido o interesse em relacionar porque ela simplesmente não ouvia as pessoas. Ela entra, ela recupera o sorriso, recupera a autoestima. Qual é o valor disso? Já vou te contratar como garoto propaganda já. Não, mas o que você falou é uma verdade, né? E a gente entra muitas vezes no hábito, né? E principalmente o pequeno empreendedor, ele tem muito medo da concorrência, principalmente das empresas maiores, mais competitivas. E muitas vezes ele precifica o seu preço para competir no preço do outro. E ele deveria focar mais em se diferenciar nesse mercado. Eu falo que hoje, eu como consumidor, eu prefiro muito consumir do pequeno negócio do que das grandes empresas. Porque no pequeno negócio você tem, além de um atendimento mais próximo, você tem um pós-venda às vezes mais fácil, né? Porque por mais que a tecnologia esteja aí para ajudar, mas na hora que você precisa de um pós-venda, muitas vezes você não quer falar com um robô, às vezes você não quer tratar com digite 1, digite 2, digite 3, e eu falo que o pequeno negócio ele tem muita facilidade em conseguir essa fidelização do cliente, fazendo com que ele não veja só o quanto que ele vai pagar, e sim o melhor preço, que é aquele que realmente vai satisfazer e que vai dar uma tranquilidade para ele, né? E aí, justamente trazendo um pouco dessa cultura, que tipo de recado você daria então para pequenos empresários? E eu sei que no seu dia a dia você lida também com pequenos, médios e grandes empresários. Que orientação você passa para o pequeno para que ele explore todo esse potencial que ele tem, até por ser pequeno? Você praticamente deu a resposta no enunciado da sua pergunta. Nós temos que nos diferenciar pelo serviço. Você pega esses supermercados de bairro, eles estão sempre repletos. E o que tem lá no supermercado de bairro? Você sabe que ali você vai encontrar um preço de alguns produtos commodities um pouco mais caro que as grandes redes. Mas você vai lá, você vai encontrar um pão quente. Você vai encontrar uma verdura fresquinha. Você vai encontrar um cara do açougue que fala, oi José Cláudio, como é que tá? Tudo bem? Vai querer aquela carne?
vai te tratar pelo nome, vai te conhecer. Não é? Então esse diferencial é o relacionamento, é o serviço, é a qualidade do seu atendimento. Se você for bem atendido, você volta. Todo mundo gosta de voltar onde foi bem atendido. Né? Então o japonês até chama essa técnica de kairu. Né? Você deve ter visto que o japonês gosta de dar um sapinho verde para as pessoas. O kairu, na verdade, ele é o sapo verde, em japonês chama-se kairu, mas ele também, por coincidência, é a conjugação do verbo voltar em japonês, kairu, volte. Então, quando te dá um kairu, então você vai dar um kairu para o teu cliente, volta aqui, né? Você deve se lembrar que antigamente, quando você comprava pão, vinha o pão dentro de um saquinho que estava escrito assim, servimos bem para servir sempre, né? Então o segredo é esse, você ser bem atendido. Você tem que fazer a diferença. Nós viemos no mundo para fazer a diferença. E você faz a diferença sendo diferente. E a gente sabe também que uma equipe, ela é reflexo do seu líder, muitas vezes, né? Então, como capacitar lideranças para que consiga potencializar e trazer esse tipo de resultado? É importante você treinar caráter e treinar, você contratar caráter e treinar capacidade. Isso é muito importante. Primeiro você tem que confiar na pessoa, depois você vai treinando a sua capacidade. Liderar é a arte de transformar o adversário em aliado. Nós escrevemos isso no nosso livro Liderando com Entusiasmo. Liderar é a arte de transformar o adversário em aliado, porque todo mundo que está na tua equipe, quando entra, você tem ali 3 tipos de pessoas. Quando você pega uma pessoa e coloca ela como líder, entre os liderados, ele vai ter 3 tipos de pessoas ali. Primeiro, aqueles que ficaram chateados com a pessoa que acabou de ser promovida à liderança, porque eles é que queriam ser líderes. Segundo, aqueles que não estão nem aí. Não importa quem seja o líder, eles vão continuar não trabalhando, não produzindo, né? E você tem, então, a terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que estavam torcendo por você, que vão acabar te bajulando. Já te bajulavam antes e vão te bajular agora. Os 3 são teus adversários. Quem te bajula é adversário. Quem tenta puxar o teu tapete, em vez de te confrontar, vai te afrontar, vai tentar te perturbar, é teu adversário. E quem não está nem aí para trabalho, também é teu adversário. Cabe ao líder fazer o quê? Identificar quem são essas pessoas, capacitar. Tem pessoas que você sabe que o caráter dela não vai valer a pena. Ela pode até ser produzir bastante, mas ela não sabe trabalhar em equipe. Essa pessoa não vale a pena treinar nem capacitar. Uma pessoa dessa causa um estrago muito grande. Causa um estrago grande. Então, identificou, tira. Os demais você está sempre treinando, capacitando, né? E conversando com algumas pessoas que estão na liderança, eles apresentam muitos desafios em relação às novas gerações, porque as novas gerações vêm com outra metodologia de pensamento, mais ambiciosas, também mais imediatistas, e isso muitas vezes em empresas com culturas ainda tradicionais acaba acontecendo um choque. Então, que tipo de dicas você dá para os líderes que você forma em como lidar com essa nova geração que ela é sábia, ela tem muita energia, quer fazer as coisas, mas ao mesmo tempo ela quer as coisas mais rápidas, elas têm pretensões, ambições, até metodologias de trabalho. É uma geração que também quer desfrutar a sua vida, não quer ficar só refém do trabalho, né? Então ele tem um equilíbrio na sua vida profissional e pessoal também maior do que a nossa, que sempre trabalhou muito e depois que a gente foi cuidar de desfrutar um pouco da nossa vida. Então, que tipo de dicas você daria para esses líderes que vivem essas situações desafiadoras? Primeiramente, os líderes atuais são pessoas que estão aí numa faixa etária entre esses 50 e 70 anos que eu te falei. E eles têm que entender que essa nova geração que está chegando, chega com esse gás que você falou. Chega com o poder da inovação. E a inovação é a certeza de continuidade de todos os projetos. Todo projeto que tem inovação, ele está fadado a continuar. Se ele se fechar, ele vai ser ultrapassado
e essa tecnologia vai ficar obsoleta. Então, é necessária inovação. Recomendo a leitura de um livro, não é de minha autoria, do Luiz Serafim, da editora Saraiva, O Poder da Inovação. Lá ele diz que um projeto, para ser inovador, você tem que ter uma ideia, são 3 partes. Você tem que ter uma ideia que ninguém jamais teve, você tem que provar que ela é possível de ser realizada e tem que ganhar dinheiro com isso. Então, você pega qualquer time aí, vamos falar o esporte mais popular do Brasil ainda é o futebol, você pega aí essas equipes que estão começando agora a despontar. Recentemente o Palmeiras vendeu 2 jovens ali para a Europa, vendeu 3, né? Estevão, Luiz Guilherme e Hendrick, deu $1 bilhão à venda desses 3 jogadores. Dá para pagar a dívida de muitos outros times por aí, que nem eu vou citar o nome, né? É forte. Como é que eles conseguiram isso? Como é que esses jogadores tiveram essa proeminência? Eles eram jovens de 16, 17, 18 anos. Por quê? Porque eles tinham ali no meio de campo jogadores mais experientes, pessoas que os lançavam. Então você tem que fazer isso, você tem que mesclar na tua equipe esses sêniores, essas pessoas que têm experiência, que têm uma carreira comprovada, que têm a capacidade de liderar, de conduzir, para dar força para esses atacantes, para essas pessoas que estão chegando agora. Então não pode ter choque. Esse confronto ele tem que ser totalmente, você tem que somar as energias. Nós somos um time. O time tem que ter aqueles camaradas com mais experiência que vão conduzir o jogo, tem que ter um atacante que vai botar a bola para dentro. Então você tem que, ao contratar, e aí vai um recrutamento de seleção interessante, contratar talentos, né? Então você, numa entrevista, você descobre quem tem talento, né? Quem está ali, às vezes o jovem com o primeiro emprego, é muito difícil de ter uma oportunidade, né? Mas coloca ele numa linha de frente, coloca ele numa área em que ele vai prestar atendimento, verifica como ele trata as pessoas, né? Normalmente a pessoa que trata bem os seus pais, que é respeitador em casa, vai ser respeitador no trabalho também. E aí você vai fazendo essa mesclagem, vai colocando pessoas mais experientes com esses jovens e você evita os choques. E um vai passar a respeitar o outro. Você vai ter uma equipe heterogênea de idades, mas homogênea de objetivos. Você tocou num ponto bem interessante, porque na minha época as empresas contratavam baseadas na faculdade que você fez, no nome da faculdade. Depois a gente transitou pela sua experiência, por onde você andou, quais empresas você trabalhou, o que você desempenhou, que tipo de resultado você trouxe. E agora a gente vê essa modificação, que as empresas estão muitas vezes abdicando dessa experiência para trazer os talentos, né? Recrutando talentos. E esse talento está muito associado a essa formação de caráter que você também mencionou, de valores, de propósitos, né? Então é interessante ver como também isso tem evoluído bastante, né? E você tem que, já que você notou que isso realmente está acontecendo, que as empresas estão valorizando os talentos, você tem que encontrar uma forma de remunerá-los para que eles tenham esse talento reconhecido, senão eles vão ficar muito pouco tempo com você. Jovem não tem paciência. Que é uma dificuldade é a retenção. Retenção desses valores, né? Então você tem que fazer um projeto de endomarketing, um plano de carreira, para que ele entenda que ele vai ser uma pessoa que vai ganhar de acordo com o seu resultado. E pagá-lo uma parte fixa, obviamente, mas uma outra na gestão de resultados. E o resultado é muito importante. Sem dúvida. Me conta um pouquinho, você escreveu 7 livros durante essa trajetória. O que te levou a escrever esses livros? Olha, o primeiro livro nós lançamos em 2005, que foi o livro Falando de Negócios. Logo depois da pós-graduação, nós já lançamos o primeiro livro. Quem me incentivou foi a professora Dora, né? ela e eu tínhamos um excelente relacionamento, né? E ela me incentivou muito a falar sobre fidelização de clientes. E quando terminamos aquela monografia, que está lá à disposição de todos na Unisa, graças a Deus levou ali a nota máxima, A+, e ela me incentivou, lança um livro. E nós então transformamos aquele livro, aquela monografia que era de fidelização de clientes, em um livro chamado Falando de Negócios. Lançamos em 2005, fizemos
um acerto aqui, outro lá, e o livro foi para frente. Daí a gente começou a fazer palestras e sempre treinando líderes. Quando nasceu o livro, Liderando com Entusiasmo. Mas o tema fidelização de clientes, ele foi ficando muito na pauta. Como você disse aí, um dos aspectos do nosso livro era o contact center, a ideia de contact center. Estávamos percebendo que a maioria das empresas estavam transformando seu atendimento em algo muito impessoal. E isso é até hoje. Você quer entrar em contato com uma empresa, até você chegar no atendimento pessoal, você tem que ter muita habilidade e teclar os caminhos certos, senão você não chega. E eu falei, ela gosta de Sonic e de Frozen. E eu vou falar de Esparta e de Atenas na história dela. Porque, de novo, essa tecnologia permite, de maneira conceitual e semântica, aproximar as palavras. Isso é o Transformer. Ele entende que mulher é o que é mulher. E aí eu coloco castelo. E ele sabe que a palavra mais perto de mulher com castelo é rainha. Uhum. E é isso que é um Transformer por detrás dos panos. Ele mistura o que você quiser. Agora, na hora que você fala, eu quero, só que jovem. Ele transforma a rainha em princesa. Por detrás do capô do Fusca, em funções matemáticas, ele mistura todas as informações textuais do mundo e faz isso. Então eu falei, eu posso pedir para ensinar a história para ela com um filme do Sonic. E aí, na hora que ela viu a resposta, ela falou, o Sonic é como se fosse Esparta, porque ele é muito guerreiro e Esparta era sempre pensando em exército. E aí a outra, eu não lembro nem do nome da personagem, é como se fosse Atenas, porque ela é muito inteligente, mas ela não era muito de guerra. Aí ela pegou e começou a interagir. Não, aí a retenção, a curiosidade aumenta, né? Porque eu tô no idioma e na personalização. Resultado final, ela tava com notas ruins, próxima prova de história, 10. Aí pra mim caiu a ficha. Pessoas, contexto, a história dela, o que ela quer, o que é importante pra ela, e não enfiar um treinamento. Não é mais sobre GPT, não é mais sobre inteligência artificial, pelo menos pra usar esse 1% da generativa. Com essas pessoas que não são de IA nem de matemática, é assim, é no mundo delas. E a gente está colocando no mesmo auditório as outras pessoas que são da técnica, que vão falar, por exemplo, da Microsoft para atender a Unilever, com 1 bilhão de dados de transações, ou para atender o iFood. Essa não é a nossa conversa. Esse é outro auditório, esse é outro assunto. É a mesma coisa de me colocar um cientista da computação para ficar discutindo artigo científico de oftalmo ou de otorrino. Exato. Eu vou rodar lá, eu não sei nem o básico de fisiologia, nem o básico. Então eu não consigo participar. Só que a gente está errando nos eventos e colocando essa turma no mesmo lugar e está todo mundo confuso. O cara que não é de tecnologia não está entendendo e o cara da tecnologia não sabe do mundo de negócio. Então essa era a divisão que eu queria, não sei se eu consegui ser didático ou te confundir ainda mais. Não, sim, foi ótimo. Inclusive, eu acho que é muito interessante a gente enfatizar o quanto a inteligência artificial ela favorece todos os tipos de segmentos. Não importa o que você faça, ele vai te ajudar. Então, tem que desmistificar essa questão de que vai auxiliar só uma ou outra área, né? Hoje ela consegue contribuir em todas as áreas. E eu queria trazer, de uma forma mais específica, alguns pontos que eu considero as bases, os pilares de uma grande sociedade. Uhum. A primeira é a educação, que você mesmo mencionou. Então, eu achei muito interessante quando eu vi um case de um professor de história, por coincidência, né? Ele não sabia como fazer os alunos, acho que era de sexto ou sétimo ano, minha filha, a se interessar pela história do Brasil. Certo. Era muito difícil ele conseguir que ele se interessasse, que tivesse uma retenção de informação. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma inteligência artificial, colocou e fez lá o Pedro Álvares Cabral conversando com a galera. Então, assim, conversa com o Pedro Álvares Cabral, pergunta o que você quiser para ele, interage com ele. E aí a molecada começou a perguntar, né? E aí, como foi? Como que era? Quando chegou? Como que foi? E começar a fazer as perguntas. Virou uma farra e aprendeu. Foi fantástico. Os resultados mudaram. Né? Então, eu acho que a grande mudança que a gente pode ter na educação é fantástica. Então, eu queria te perguntar, que até porque dentro da comunidade nós temos um grupo voltado para a educação. Sim. Você vê algum movimento hoje das escolas, tudo, introduzir esses conceitos? Não, infelizmente. Ainda não, né? Mas isso vai acontecer naturalmente. E por quê? Porque não compreenderam.
Por quê? Porque está misturando uma parte muito tecnológica, que a gente não precisa falar, e está misturando com algo que da mesma maneira que aquilo te assustou quando você fez a primeira consulta, assustou todo mundo, e um volume de informações muito grande, as pessoas com o FOMO, né, Fear of Missing Out Information, de ansiedade generalizada de que eu não estou conseguindo acompanhar e está todo mundo conseguindo acompanhar e eu estou ficando para trás. Então eu comecei a instintivamente me defender. O professor, ele levou um tempão aprendendo, e vamos descer um pouquinho mais, né? Tem um monte de escolas no Brasil que sequer escola, banheiro tem, né? Então não tem nada. Imagine que esses professores foram formados também com quase nada, que eles são remunerados com quase nada, com alunos que vêm de um ambiente que não tem quase nada, certo? Há uma falta de entendimento e uma barreira, e um medo, e isso está sendo pregado por aí, e é o que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Então, quando você me perguntou se está sendo adotado, eu falo que não, por enquanto. E aí o que chega para minha filha, que tem a condição e a sorte de estudar numa boa escola, um artigo de 2021 que tem um robô dizendo o que vai acontecer agora que os robôs vão roubar o emprego das pessoas e fazer o que as pessoas fazem. Essa informação que chegou para minha filha de 11 anos. E aí eu sempre ajudo ela com as tarefas. Essa eu resolvi. Essa eu executei a tarefa. E eu executei com o GPT. Eu falei, GPT... Chega aqui, amigão, mas dá uma resposta daquelas. Primeiro, pega todo o embasamento do que foi a tecnologia ao longo de 1 milênio. Do que acontece, por que ela gera medo, eletricidade, imprensa, a mecanização, né, da Revolução Industrial, que tem um problema que os empregos se transformam. Agora, me fala quantos empregos deixaram de existir de datilógrafo e quantos começaram a nascer de marketing digital. A evolução do mundo. Nós estamos fazendo algo vão deixar de existir, outras vão surgirem. Né? Só que surgem mais, né? Então eu mandei criar, e eu falei, olha, faz numa linguagem da tia da escola, bem dócil, que talvez eu levaria um tempão, eu não conseguiria escrever, né? Com a maçã mordida da Apple, né? Fui lá tomar uma água, quando eu voltei o texto estava pronto, e eu mandei para o nosso grupo de educação e falei, olha, essa foi a tarefa, essa foi a resposta, e eu mandei para a diretoria da escola. A diretoria ainda não entendeu o que é o medo principal, de que eles acham que as crianças vão pedir, e as crianças vão pedir para resolver. A criança vai tentar o menor esforço, responde essa questão para mim. Exato. Se a gente tiver a literacia, eu criei o agente para minha filha na minha senha, que está no celular com ela e com a vovó. Porque tá ficando difícil para a vovó, depois que a vovó era professora de primário. Aí começa a entrar Bhaskara, coisas muito mais complicadas, fica difícil ela ajudar, porque ela não teve esse conhecimento. Na hora que eles começaram a usar como tutor e eu coordenei isso, as notas começaram a melhorar, o entendimento começou a melhorar e eu quis entrar dentro do grupinho da escola. Eu participo do grupinho junto com a minha filha e mando os prints, falo, manda para suas coleguinhas. E então, ela é a influenciadora das outras a começarem a usar isso da maneira certa. Porque daqui a pouco isso fica tudo muito natural. A gente quer fazer isso primeiro que o resto do mundo. É verdade. Inclusive você tocou num ponto que você estava mencionando lá da pessoa do agro, né? Certo. Então, nem tinha estudo suficiente ali, mas a inteligência artificial conseguiu auxiliar ali no que estava acontecendo. Sim. Eu fico pensando também nas consequências disso, né? Porque isso significa que podemos ter produtos talvez até com menos agrotóxico, né? E tudo mais. Por quê? Porque você é muito mais assertivo no problema. Sim. Então a forma de você remediar, ela é mais assertiva e você não vai dar mais aquele tiro de canhão muitas vezes em coisas que não era necessário. Exato. Então traz consequências muito, muito positivas. Essa é uma outra área de visão computacional da IA, né? Mas imagine que um drone é uma coisa acessível, que vai muito mais rápido e muito mais barato numa área muito longa, filma uma propriedade rural imensa, uma plantação imensa, e consegue lá de longe perceber que tem alguma coisinha errada num ponto e emite um laser para matar só aquela folha, por exemplo. E o que a gente fazia antes? Passava um avião pulverizando agrotóxico em tudo, porque era o único jeito. Talvez nem tinha, mas tinha que se precaver disso daí. Então essas são as coisas que começam a desmembrar. E cada vez que isso que é o legal da IA, que ela é incremental, a cada vez que ela vai fazendo isso e lendo de novo, e a gente tem mais capacidade de processamento de armazenamento, que vai se dobrando aí mais de uma vez por ano,
isso vai ficando cada vez mais assertivo. Então eu sou muito otimista com o uso da tecnologia, isso é algo que você pediu para eu tocar nesse assunto, de que se a gente se concentrar demais no que pode dar errado, a gente perde tanta energia de fazer o certo que o errado vai ganhar. Exato. E porque quem está querendo fazer o errado não vai seguir nenhum guarda-reio. Exato. Ele não vai perceber, ele simplesmente vai querer fazer o errado e é muito mais rápido para ele, porque a gente vai se preocupar em não ter nenhuma consequência. Então, se a gente percebeu que dá para fazer alguma coisa certa e a gente se concentrar naquilo, a gente vai tornar o errado irrelevante, pequeno demais. Então, a gente não vai precisar defender IA, porque vai ter tanta coisa legal que a gente está usando, como isso que você falou, visão computacional, diminuir. E eu sou muito otimista com tecnologia. Eu acho que a tecnologia, a nossa vida é muito melhor do que a dos nossos bisavós. Sem dúvida. Que dava uma doença pequena lá, que é a outra área, a minha segunda paixão dentro da IA, onde eu vejo mais potencial, que é a saúde. Eu ia falar, é o segundo pilar que eu ia mencionar. Para mim é onde eles têm maior potência. E com IAs completamente diferente. A generativa para a educação, essa de linguagem natural, e a de saúde, para mim, é compilar dados. É o relógio que você está usando, imagine todos nós usando todo esse dado sendo processado. Pode ser anonimizado, todo mundo já começa a se preocupar com o quê? Mas todo mundo vai saber que eu estou doente. Não, eu só quero saber que tem um ser humano que está nesse lugar e quando eles vêm nesse lugar ficam doentes, então eu poder preparar o próximo. Ou, imagina o custo de plano de saúde. Sem dúvida. Plano de saúde, o caramba, né? Porque aquilo é plano de doença. Não tem nada que se fala de saúde ali, praticamente. A gente fala tão pouco de saúde, a gente simplesmente faz exame e corrige a pessoa que está doente. Exatamente. Não é plano de saúde. Agora a gente pode ter plano de saúde. A gente pode antever tudo, a gente começa a prever tudo, preparar tudo e evitar que um monte de coisa ruim aconteça, e isso de maneira individualizada. Porque talvez você fazer uma maratoninha seja mais prejudicial e eu não fazer pode ser meu problema de coração. Exatamente. E a gente tem uma receita para todo mundo, né? E é interessante, né, nesse segmento de saúde, que é o outro pilar que eu ia mencionar, o quanto vai ser importante para a longevidade das pessoas também. Com qualidade. Com qualidade de vida. Qualidade. Exatamente. E também é muito interessante você ver o posicionamento que a Apple tem procurado adotar dentro do seu conceito como companhia, né? Como missão e visão, né? Então ela, pouco a pouco, ela quer deixar de ser uma empresa de tecnologia para ser uma empresa de qualidade de vida. Então, por exemplo, o próprio AirPod, né, já existe projetos para que vire um aparelho auditivo. Lá nos Estados Unidos já é. Aqui no Brasil ainda não, mas o AirPod ele já vira, inclusive... Para todo mundo tinha resistência de usar um equipamento, hoje está todo mundo usando. Como o relógio, hoje ele mensura praticamente muitas funções, né? Batimento cardíaco e tal, mas ele quer medir sua pressão, ele quer medir tal. Então vai se tornar cada vez menos uma empresa de tecnologia, de celular, de computador, para ser de algo que é a tecnologia que traz a qualidade de vida, que vai monitorar a sua saúde, você vai conseguir saber o que está acontecendo o tempo inteiro. Hoje, você já vê cada vez mais os hospitais, as clínicas, incrementando a inteligência artificial no seu dia a dia, em diagnósticos, melhorando qualidade de atendimento também, com foco total em paciente, né? Então, eu vejo que vai ser muito importante para essa longevidade, para essa qualidade de vida, prevenção de doenças também. Eu acho que é algo que vai revolucionar também. Eles não estão indo para essa área à toa. E eu acho que, para mim, ESG é justamente isso, né? Quando você associa um objetivo comercial com algo que tem uma consequência positiva em environment, em social e government, né? Então, imagine que a inflação de saúde hoje é 2 dígitos. Enquanto tudo é 4, 5%, a inflação de saúde é 20%. No geral, nós estamos envelhecendo, no geral, nós estamos amassando o nosso cérebro com tanta informação. Imagine que o nosso cérebro praticamente não alterou nada em 300 mil anos. Agora, olha o que tem de informação e demanda para nós em relação à sua última geração. Nós estamos botando uma tonelada em cima de cérebro, gerando muita ansiedade, muito problema. Então, a saúde é crítica. E isso é antes da qualidade de vida, né? Aí, quando você fala de qualidade de vida, então, é um mundo. Sem dúvida. Não é nem eternidade que a gente quer, mas enquanto estiver aqui, que seja da melhor maneira possível. E todas elas foram, né? O Google Med está indo super bem, né? A Watson entrou forte na área de saúde, a Amazon tem uma área grande de saúde, e eu acho que todos eles vão, e todos eles, esse é um movimento que já passa de uns 5 anos, que
eles começaram a adquirir e colocar do budget dele um percentual muito alto em saúde, muito alto. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é com a nossa saúde individual, né? Porque, por exemplo, você citou que você teve até problema de divisão em função de uso excessivo, porque você quer cada vez mais utilizar. Eu me vejo muito dessa forma também. Às vezes eu tenho que falar, para um pouco, porque você começa a querer fazer mais coisa, quando você vai ver, você está trabalhando muito mais, né? Então, isso é um sinal de alerta também para as pessoas que trabalham, principalmente com a IA ali no dia a dia, porque aquilo se torna, aquilo te abre tanto o campo de visão. Eu falo que as nossas redes neurais estão mudando completamente, né? Com a percepção que a gente está tendo. Piscando igual a árvore de Natal, né? De tudo, do mundo, né? A gente consegue visualizar. E é muito importante a gente também ter um olhar para a nossa saúde mental também, porque tem dia assim que você fala assim, nossa, tô exausto de tanta informação que você consumiu, de tantas possibilidades que você pensa, e às vezes pode gerar até uma frustração de você pensar em tantas coisas e não conseguir executar todas elas, né? Pode gerar uma frustração. Sim, sim. E aí quando a gente pensa justamente nessas possibilidades que a IA te dá de resolver problemas de educação, de saúde, né? Trazendo agora também para uma questão de segurança. Eu acho que não tem nada mais promissor para solucionar um problema de segurança ou insegurança que nós vivemos na sociedade do que a inteligência artificial, né? Também. Então, assim, te dá muitos campos de atuação, muitas tecnologias, isso vai gerar muitos empregos também, o que você falou, vai alguns empregos vão deixar de existir, mas vai surgir muitos outros novos, né? Então, é muito interessante ver essa amplitude de possibilidades. Ela já existia em outras fases, mas ela nunca existiu tão profunda, tão transversal e tão rápida, né? Até a própria internet, ela meio que foi para todos, mas no negócio, ela tem um monte de negócios aqui que continuam sendo totalmente analógicos, físicos, mas quando você fala em IA, ela vai, como eu falo, para o analfabeto, para a criança, para o adulto, para quem for. Só que também ela te permite muito facilmente overdoses.